horas, 1h da tarde em ponto. Hoje é segunda-feira, 30 de abril. Abril tá acabando, graças a Deus. Dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, nós estamos ao vivo agora. Na nossa página, facebook.com/Timão Universitário, estamos ao vivo. Quem nos ouve nos aplicativos da Rádio Coringão pode nos ver também ao vivo, como vocês falam? Na live do Facebook. Estamos ao vivo no facebook.com e no meu canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão. Você encontra na íntegra todos os programas passados, o arquivo, não só do Timão Universitário, como de outros programas, e também, mais tarde, o programa de hoje na íntegra. Eu sou o Vitor Guedes, na mesa lá, Clara Benzeri, e meu lado estão Shampoo, Bruno, Caio Portela. Na técnica hoje nós temos Felipe Pó e Marcos Floriano. E vamos direto aí para a escalada. O que temos do programa de hoje, Shampoo? Vamos lá, hoje temos o Timão na mídia, participação dos amigos jornalistas, entrevista do técnico Fábio Carilli, o Fala Fiel, a matéria especial sobre a Ayrton Senna e a camisa do Corinthians, o Provão e o Ex-Corinthians. Bom, o especial é a matéria, a camisa do Corinthians é patética, né? Ridícula, imbecil. Algum desempregado que perdeu emprego de uma micareta na Bahia, do chiclete com banana, algum abadá patético que arruma um emprego lá na Nike pra fazer uma camisa. Pensei que ia falar só no final. Mas enfim, já tô cornetando já. Que é ridícula essa camisa do Corinthians, né, que vão lançar. Enfim, ontem se aposentou a antiga, que jogo foi campeão ultimamente, tinha aquela cruz no meio ali, enfim. Agora a camisa nova do Corinthians é bizarra, especialmente a preta, que é ridícula. Mas vamos direto pro Timão na mídia com o Bruno Oliveira. Solta nós a vinheta aí. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Agora São Paulo. Timão cai e deixa a liderança. Lance. Após derrota, Carilli critica a arbitragem e a atuação do Corinthians. Estadão. Gabriel reclama de sequência fora de casa, mas admite jogo ruim do Corinthians. Folha de São Paulo. Atlético Mineiro vence em casa e Corinthians perde a liderança no Brasileiro. Meu Timão. Sincero, Gabriel pede desculpas após derrota do Corinthians e mira Independiente. Globo Esporte. Poupado no Brasileiro, Jadson deve reforçar o Corinthians diante do Independiente. Bom, essas são as principais manchetes em relação ao Corinthians do jogo dessa segunda-feira. Na segunda-feira que é meio feriado, é feriado, mas não é, né? Pra muita gente emenda. Quem é vagabundo, né? Nós que somos trabalhadores estamos aqui ao vivo. Você que não tá fazendo nada de casa ouvindo, nós estamos trabalhando. Pra começar, né? Vamos ouvir direto já o que o Carilli falou sobre a arbitragem, porque hoje futebol a gente discute um pouco de futebol, um pouco de arbitragem. Já vamos direto pro Carilli falando da arbitragem, a gente comenta, depois a gente ouve os jornalistas. Um pouquinho, assim, não marcando do jeito que a gente marca, não sei se isso é a sequência que nós temos aí com o quarto jogo fora de casa, né? Mas assim, faltou algo e o Atlético se impôs dentro da sua casa e buscou o resultado o tempo todo. Ele se atrapalhou sim, cara. No lance do Gabriel, informações que eu tenho, tá? Desde o intervalo, que não foi falta e deu cartão e vira uma bola parada pro adversário, que era um ponto forte que a gente tinha passado bastante, né? Não gostei da arbitragem. Quando eu venho aqui, eu sou muito sincero naquilo que eu falo. Deu um pé alto contra nós, depois teve um a favor nosso, não deu, mesmo lance, não apitando, não sendo criterioso do mesmo jeito dos dois lados, né? Eu não gostei da arbitragem desde o início. Mas isso não quer dizer que foi determinante o resultado, tá? Isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não gostei da arbitragem, mas isso não tira o brilho da vitória do Atlético. Bom, esse foi o Carilli, concordo com ele em duas coisas, né? Primeiro, o Atlético foi muito melhor, então tirou o brilho. A arbitragem foi patética do começo ao fim e patético também o que disseram, né? Porque no primeiro gol invalidado do Atlético, claramente na hora do gol, não sei como chama aquele cidadão que foi atrás do gol lá, vigia, auxiliar, o que nome que deram para aquele cidadão ali. Na mesma hora ele comunica ali que bateu na mão. Se o juiz demorou para ouvir, demorou para chamar, é outra coisa. Não teve nada de 9 minutos. Fizeram um circo numa coisa que foi feito na hora. E a imagem mostra claramente que bateu na mão do Carlos Oliveira. A discussão é se foi ou não foi intencional. Aliás, não foi intencional. Se isso interfere ou não. Por exemplo, teve árbitro que disse que é gol, como Leonardo Gaciba no Sport TV. E árbitro que disse que tem que anular como salve espino SPN. O que prova mais uma vez que o tal do VAR, que é a tara dos modernos, não ia resolver nada. Porque um lance que metade com a imagem acha que é gol, acha que não é gol.
Então, o tal da... Eu, sinceramente, existe a regra do futebol, que existe o bom senso. Então, falta é falta dentro da área, fora não é. Falta no meio campo é uma coisa, pênalti é outra. Mão no ataque, na defesa é a mesma coisa, não. Mão do zagueiro é uma coisa, mão do atacante é outra. Intenção ou sem intenção, é sempre bizarro um gol de mão, né? Como o jogo ano passado, enfim. Então, é óbvio que se fosse defesa não é a mesma coisa. Quem não entende isso, não entende nada do jogo do futebol. São os Exu regrinhas que não entendem nada. Sobre o segundo gol do Atlético. Vamos lá. Não há nenhuma imagem que mostra se a bola saiu ou não. Então, não tem como dizer. Eu tendo a achar que ela não saiu inteira. Mas acho. Não há nenhuma imagem que mostra isso. A bola tá no ar. Enfim, então se não há imagem, assim, se tivesse saído claramente, o Corinthians teria dado um chilique maior, não teria dado aquela clamaçãozinha. E pra mim, Ricardo Roger Guedes faz falta no Mantuan antes de cabecear. É uma falta, por exemplo, porque o Gustavo outro dia fez um gol aqui no Corinthians, o único gol dele contra o mesmo Atlético dele foi anulado. Dessa vez valeu o gol. Enfim, na Europa esse gol sai toda hora e ninguém reclama e é validado. Então, assim, no Brasil normalmente se marca essa falta. Eu achei falta, mas não achei nenhum absurdo a validação do gol. Em tese, então, são 2 meios gols, valeu um ali, segue o jogo. Corinthians e o lance do pênalti do Marco, bastante claro. Não acho que não cabe nem discussão ali, puxou a camisa. Eu acho que o juiz não viu, porque não há como interpretar aquilo como não pênalti. E também a questão fator casa, né? Foi logo após a anulação do primeiro gol, a torcida estava revoltada. E é aquela coisa assim, né? O juiz apita com isso, na dúvida 1, na dúvida 2. Então, assim, agora a arbitragem em tese. O Corinthians teve um lance a seu favor não dado. O Atlético teve 2 duvidosos, um dado. Então, se você for ver quem foi prejudicado pela arbitragem, não foi o Atlético Mineiro, embora o chilique tenha sido esse. Eu vou deixar vocês rodarem de arbitragem rapidinho para depois já chamar o Caio para falar de rede social. Já temos comentários, né? Sim. Tá muito na moda, né, Vitor? Falar de arbitragem e falar que o Corinthians está sendo beneficiado pela arbitragem, quando na realidade todos os clubes são prejudicados e beneficiados. O Abel Braga reclamou de um lance lá no jogo contra o São Paulo, que bateu na mão do jogador do São Paulo, que o juiz não marcou e tal. E acontece, toda rodada vai ter uma discussão diferente. O que incomoda um pouco é sempre falar que acontece a favor do Corinthians. E isso é errado. Porque... Só te interrompendo, o Cássio disse isso literalmente. Eu não vi a declaração dele, mas eu li no Globoesporte.com. Não foi uma exclusiva, foi na coletiva, mas eu li no Globoesporte.com que o Corinthians é o maior time do Brasil por isso, né? Que quem odeia. Aliás, a verdade é a seguinte, é sempre a mesma coisa, né? Na verdade é o seguinte, o Corinthians dá mais audiência, dá mais repercussão, mas todo torcedor acha que o time dele é o único a ajudar. O Palmeirense mesmo deu um chilique ontem, esqueceu que faz uma semana ganhou do Inter com gol mal, exatamente igual, gol impedido que não foi dado pro juiz. Enfim, não, voltou com São Flamengo e Santos, voltou Palmeiras e Chapecoense. As pessoas lembram do que elas querem. Exatamente. O que tá claro pra mim é o seguinte: a arbitragem sempre foi patética e os moderninhos pioraram isso, que agora tudo é o tal do VAR. O juiz é pago pra acertar com ou não a porra do caralho do VAR. E agora, sem isso aí, agora tudo é desculpa. Mas e daí que não tem essa porra? Ele não é pago pra apitar, então tira o juiz do campo. Tem 200 caras pra apitar, teve erro em quase todos os jogos, todas as rodadas. Quer dizer, é uma vergonha, assim, nem todos os erros influenciaram no resultado. Aí as pessoas falam assim, inclusive o cara, o Atlético jogou melhor. Futebol não é boxe, não tem vitória por pontos. Quem jogou melhor tá aí 2 pontos. O Corinthians jogou nada contra o Fluminense, ganhou o jogo e foi justo porque não foi roubado. Teve 2 gols, nesse o juiz não errou pra ninguém. O Corinthians não jogou nada. Então futebol não é boxe que quem ganha por pontos. Então é o seguinte, os juízes influenciaram em vários jogos da rodada, mais uma vez, né? Fluminense e São Paulo, apesar do chilique da polêmica, eu acho que o juiz acertou, não achei pênalti pro Fluminense. O resto, todas as reclamações procedem em critérios totalmente diferentes de cartão em todos os jogos. Uma coisa é você ver o jogo na TV agora, VT, e falar, era amarelo, não é, discutir no bar, sem ver o jogo na íntegra. O jogo na íntegra você tá vendo o critério que o juiz tá dando lance a lance e vê. Mas ele deu agora pro time da casa, não vai dar agora. Então muda completamente a questão. Por exemplo, o cara deu muito chilique ontem no primeiro tempo, uma falta do Gabriel, que realmente não foi falta. Mas não influenciou. Não influenciou não, mas o volante ficou com amarelo com 15 minutos de jogo e o cara vai ter bola no travessão. Podia ter mudado completamente o estado do jogo. Não mudou, mas o juiz não sabe se ia mudar ou não. Foi um erro muito claro da arbitragem, uma coisa que não foi nada. E você jogar com um volante com amarelo desde os 15 minutos, muda completamente o jogo, a marcação. E não foi gol por um acaso. O Otero, que bate melhor na bola que qualquer brasileiro, aliás, lembra muito o Marcelinho Carioca batendo na bola. Eu escrevi ontem no Twitter que ele é o cara que melhor bate na bola no futebol brasileiro. É o venezuelano, Otero, né?
Inclusive com os jogadores que jogam fora, Neymar, Felipe Coutinho, William, ninguém bate na bola tão bem quanto o Té. E aí um corintiano, não lembro agora, peço desculpa, um seguidor meu lá no Twitter, respondeu, e o jeito dele bater na bola realmente lembra o Marcelinho jogar muito mais bola que o Té, mas batendo na bola, o jeito de bater na bola lembra muito... A precisão dele é muito boa, não né? só precisão, porque tem gente que bate de forma precisa, de formas diferentes, né? O jeito que ele pega na bola, o jeito que a curva faz, é uma curva muito que o Marcelinho dava, assim, muito atípica. O Cristiano Ronaldo, não agora, na época do Manchester, batia mais ou menos parecido, ele mudou um pouco o jeito de bater. Caio, nós temos aí... O Chapu não comentou, arbitragem, queria comentar, né, Chapu? Depois já passo pra você falar. Não, eu vou nessa mesma linha do Bruno, né, que quando acontece alguma coisa, aí todo mundo vem em cima do Corinthians. O Gum, após Fluminense e São Paulo, deu uma entrevista falando que se fosse um lance a favor do Corinthians ou a favor do Flamengo, o árbitro marcaria, né? O Moisés do Palmeiras saiu falando a mesma coisa, que tem time que não vota a favor do VAR porque já tem o VAR indiretamente. E ninguém tá falando do pênalti em cima do Maicon. É engraçado isso, né? O Corinthians é uma seletividade completamente idiota. Exatamente. O ano passado o Corinthians foi um dos times que mais foi prejudicado por arbitragem. Erros, assim, que fez o Corinthians empatar jogos que tava ganho e ninguém falava. Porque a campanha do Corinthians apagou tudo isso. E aí agora que o Corinthians, às vezes, ajudado entre aspas, todo mundo cai matando em cima. Eu acho essa cobrança injusta. E até pegando esse gancho naquele Corinthians e Vasco, gol de mão do Jô, que realmente aconteceu, mas ninguém fala que teve um pênalti pro Corinthians, não vou lembrar quem era o zagueiro do Vasco, mas teve um pênalti para o Corinthians naquele jogo que não foi marcado, pênalti claro. E aí ninguém fala nada, ficou marcado o gol de mão do Jô. A mesma coisa ontem, né? Ainda há discussão se houve a interferência externa ou não houve. Quiseram até colocar a culpa em um repórter da Globo, que teve que entrar ao vivo para falar o que realmente aconteceu no lance, que ele foi consultar o quarto árbitro para ver quem tinha recebido o cartão por reclamação, enfim. E ninguém fala do pênalti que aconteceu em cima do Maicon. Então é uma seletividade burra. É uma seletividade burra. De burra não tem nada, né? Totalmente clubista. Caio Portela, você quer falar do juiz? Cara, acho que eu contar um pouco do VAR aqui, a questão do... VAR, pra quem tá ouvindo isso aí, é heterossexual e não sabe, é árbitro de vídeo em inglês. Eu não me lembro... Referee Assistant, alguma merda. Eu não me lembro Butman em Rio. Fala. Eu não me recordo do jogo lá fora, mas teve uma confusão na hora de analisar um lance e ele acabou errando também, se eu não me engano. Eu só não me recordo qual jogo que foi lá fora do país. Vários. No Mundial de Clubes, na Itália. Na Itália voltou um lance que não foi pênalti, deram pênalti. No Japão, esse VAR já aconteceu 218 erros. E ontem, por exemplo, o jogo tem árbitros diferentes. Por exemplo, tem país que o árbitro vai lá e olha se foi ou não foi, outros falam para ele no ouvido. O de ontem só serviria se o juiz visse, porque é o critério dele, porque os dois lances dos gols do Atlético são lances de interpretação. Então, com a mesma imagem, juiz, dei um exemplo aqui, Leonardo Gaciba e Salvo Espina foram dois juízes importantes, de federações importantes, capitaram brasileiro, não é um juiz de várzea, é um de Copa do Mundo. Dois juízes do mesmo nível, acharam um que foi, outro que não foi, e exatamente o oposto. Ou seja, e tem outras opiniões, então assim, não adianta nada. Ô Vitor, e vale lembrar que não sei, vamos ver. E se tivesse o VAR esse ano, estaríamos discutindo a mesma coisa porque seria implementado só no segundo turno. Então não adianta reclamar do VAR agora, porque a CBF só implementaria no segundo turno. Por exemplo, a Inglaterra não tem dinheiro, o campeonato é ruim lá, e lá não tem essa porra. E não tem essa frescura toda. Eu não sei, né? Não tem... Eu tava assistindo outro dia aí um jogo do Pillowcase, né? Que falou em inglês. Lá não tem isso aí. Fala. Tô assistindo o jogo do Red Bull da Alemanha, lá, o Leipzig, sei lá. E Bayern de Munique. Teve um pênalti claríssimo pro Red Bull. O juiz consultou o VAR. O comentarista falou, foi pênalti. Se ele consultar, ele vai dar o pênalti. Ele consultou o VAR e falou, não foi pênalti. Futebol. Não dá pra entender. Redes sociais temos aí? Sim. Solta a vinheta, faz tempo que de novo, você tá com saudade? Ouve aí, redes sociais. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento. facebook.com/, Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/blog do Vitão.
Ainda sobre o pênalti, o Eric Monteiro ele lembra do pênalti no começo e ele fala que o Corinthians está tendo uma sequência de jogos muito próximos um do outro e que isso vai atrapalhar o desenvolvimento e recuperação dos atletas no ponto de vista dele. Ele manda um forte abraço e um bom programa. E temos o Gabriel Siqueira também, só lembrando do Pedrinho, que ontem novamente o Carille esqueceu, né? Ele botou o Marquinhos Gabriel, mas botou o Marquinhos Gabriel já 38, o Rodriguinho não tava jogando nada, e o gol saiu aos 40, quer dizer, não foi por isso. Mas assim, naquele momento do jogo, claramente era... O 0x0 era um ótimo negócio pro Corinthians e... Ontem eu até entendo a não entrada do Pedrinho. Qual o nome do ouvinte que falou do pênalti? Da maratona? É o Eric Monteiro. Com U? Tem o Edo e tem o Eric, é isso? O Eric Monteiro. Ah, tá. O Eric Monteiro tá falando aí. Sobre maratona, eu discordo um pouco, porque todos os times vão passar por isso. O São Paulo passou um pouco antes, o Corinthians passou, o outro time vai passar. Copa do Brasil, Libertadores. O Corinthians tem muitas competições. E quem não tem Libertadores tem Sul-Americana. Copa do Brasil, o Corinthians tem, o Botafogo não teve, que foi eliminado. Não teria também. A questão só a tabela sempre é burra, né? É óbvio que tem coisas que são sorteio. Mas dá pra fazer uma coisa mais inteligente, né? Por exemplo, o Corinthians fez 4 jogos fora de casa na sequência. Você não viu nenhum escândalo na mídia, na rede social. Você vai ver agora, porque serão 4 jogos em Itaquera na sequência. O Corinthians joga quarta-feira agora contra o Independente pela Libertadores. Domingo contra o Ceará pelo Brasileiro. Quarta-feira que vem, Vitória, Copa do Brasil. E depois Palmeiras, Brasileiro. São 4 jogos em Itaquera na sequência. Depois de jogar 4 jogos, o Corinthians jogou na Argentina, no Paraná, na Bahia e em Minas Gerais. O Paraná ainda alterou o horário do jogo ainda por cima. O do Palmeiras alterou horário e dia. De sábado para domingo, enfim. Mas isso não é o Corinthians, não o Palmeiras, não o Paraná, isso é a televisão que faz e enfim. Porque não tinha encaixado o jogo contra o Vitória na semana ainda, né? Fizeram o primeiro jogo, o segundo ainda não tinha a data específica. Aí a questão é a seguinte, arrumaram pra quarta-feira antes do clássico. Não tem muito jeito, né? Porque tem Copa do Brasil e Libertadores. E todo ano os gênios falam que isso é um ano atípico. Não tem nada mais típico que ter Copa do Mundo a cada 4 anos. Você sabe que em 2218 vai ter Copa do Mundo. Então, mas os gênios acham que isso é atípico. Porque o ano tem Copa, né? No outro tem Copa América, no outro tem Olimpíada, no outro tem Copa América, no outro tem Copa. Então, nós temos anos atípicos e anos sim ou também. Os retardados não entenderam isso ainda. Então, os gênios, imbecis, idiotas, a cada 4 anos tem Copa. 2022 vai ter Copa. Se não tiver a Terceira Guerra Mundial, que nós estamos próximos, porque não teve Copa do Mundo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando tiver a Terceira Guerra Mundial, não vai ter Copa do Mundo, vocês fazem um calendário legal, bem assim, né? Dá pra soltar biribinha, não vou saber se a próxima tá marcada mas, também, assim, sabe? Logo, né? Mas enquanto não tiver a Terceira Guerra Mundial, vai ter Copa do Mundo 2022, 2026, 2030 e tal. Então, já podem saber que não vai ser atípico. É típico, é um ano típico de Copa do Mundo. Até o Basílio já falou que você vai ter álbum em 2022. Vai ter, filho. Pode já guardar seu dinheiro que vai ter. Daqui 4 anos, Copa do Mundo vai ter figurinha. Você pode guardar o dinheiro. Então, os retardados não conseguem entender isso e fazem um calendário absolutamente insano. Não tem como acabar o ano e vocês modernos defendem esse lixo de pontos corridos. São 38 rodadas. Não tem como fazer um campeonato com menos datas do que isso. Esse lixo de pontos corridos. Então, se juntar isso com um Paulistão com 200 datas, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas não tem que jogar. Lógico que tem que jogar Copa do Brasil. Por que não tem a Copa com outro campeonato? Qualquer lugar do mundo que os furões imitam as partes ruins, qualquer time disputa a Copa, o campeonato e o campeonato de fora. A questão aqui é que o calendário nosso não comporta competições de ano inteiro. Se os times não são de ano inteiro, já é no meio do ano. É uma coisa meio óbvia, né? É uma coisa de imbecil. Então, se começasse o Campeonato Brasileiro, por exemplo, em agosto, ou acabasse ele em maio, você faria um campeonato com os mesmos times. Agora vai ter Copa do Mundo, vai sair metade dos times, vai entrar outros times. Ninguém sabe quem vai continuar. Na Libertadores estão falando tanta bobagem. Então o time se classificar é melhor, é pior, classificar em segundo. Ninguém sabe quem vai enfrentar, muito menos que time vai existir até lá. Algum time de fora, se o Brasil sofre com isso, imagina a Colômbia, a Venezuela, o Paraguai, o Equador, qualquer time que se dá um brilhareco antes da Copa, os 3, 4 jogadores vão pra janela. Não vai jogar na Europa, na Espanha? Não vai jogar. Vai jogar na Ucrânia, não vai jogar na Ucrânia, vai jogar na Polônia, vai jogar na Áustria, vai jogar no Japão, vai jogar em Bangladesh. Os caras vão embora e o campeonato, os times mudam completamente, mudavam antes de uma fase para outra. Imagina agora que a final é no último quarta-feira de novembro, se eu não me engano,
a final da Libertadores. É novembro, final de novembro, a final da Libertadores, ou seja, não dá pra fazer qualquer tipo de projeção em relação a isso. É que lá fora também, né, Vitor? Os times têm 3 times pra disputar os campeonatos. Aí fica fácil, né? Aqui no Brasil, o Malemar tem um. E aí chega lá, por exemplo, você vê na Inglaterra o City. O City tem o time titular, mais um reserva que é selecionável. A questão não é só essa, é dinheiro, porque isso é dinheiro. É dinheiro. O resto é tabela. Não precisa de eu nunca tive dinheiro na vida e fazia tabela de botão que as pessoas podiam jogar. Por exemplo, o Fagner, que se machucou ontem no jogo, com 10 minutos, não sei se é sério ou não, eu ia fazer exame, mas toda a pinta de ser muscular costuma ser 10, 15 dias, não deve ser algo... Vai perder 3, 4 jogos, pro Corinthians é gravíssimo, mas depois pra Copa do Mundo, se ele for convocado, não seria problema. A questão é o Fagner, o Cássio, o Borja, enfim, brasileiros ou estrangeiros que forem pra Copa do Mundo, vão perder 6 rodadas contra o brasileiro, porque os imbecis fazem rodada em data FIFA. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com você saber fazer... É inadmissível que um time de futebol que já não tem dinheiro, os que são melhorzinhos porque jogam em seleção não podem jogar porque tem campeonato em data FIFA. A gente falou muito, vamos ver o que a Fiel falou com Alex Ginardi. Fala, Fiel. Fala, Fiel, com Alex Ginardi. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. Jogando em Belo Horizonte, o Corinthians, infelizmente, acabou conhecendo sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de 2018. Placar de 1-0, placar este repleto de polêmicas, de arbitragem e uma atuação não satisfatória do time corintiano. No Fala Fiel de hoje, ouviremos a opinião da torcida corintiana nas vozes de Moniquita Toledo, Wendel Oliveira, Wilson Souza e Luiz Barbezani. Eu achei que o jogo de hoje foi um jogo fraco, né? Prejudicado pela arbitragem, que foi uma arbitragem muito fraca e que tem acontecido muito nos campeonatos. Acho que o Corinthians, quando é vítima da arbitragem, ninguém fala nada, e quando a arbitragem erra a favor do Corinthians, a coisa toda vira uma polêmica. Acho que a diretoria do Corinthians deveria também começar a tomar uma posição em relação a isso, né? Também de mostrar que quando o Corinthians também é prejudicado. Apesar de achar assim que em futebol, alguns lances polêmicos fazem parte da própria cultura do futebol, né? Da gente discutir foi pênalti, não foi pênalti, fez isso, não fez aquilo. Acho que faz parte do espírito do futebol. Eu acho que uma derrota não pode influenciar negativamente o trabalho do grupo. Até porque, num campeonato tão longo como o brasileiro e com tantos clássicos, né, uma derrota, derrotas acontecem. O que o campeonato precisa é ser bem administrado, e o grupo também. Eu acho que existe uma sequência aí de jogos, de campeonatos. Eu acho que o grupo hoje o Corinthians jogou mal hoje, independente da questão da arbitragem. O time meio que se arrastou em campo. Então, é um campeonato muito longo. Eu acho que o Carrilli tem que ver, já está acontecendo assim, alguns desgastes, né? Algumas lesões, e administrar isso. Agora, psicologicamente, uma derrota não pode levar o time a ser influenciado de uma forma negativa. Eu acho que um grupo maduro administra isso, né? E toca para frente, até porque sabe que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, quanto à derrota, acho que o time não jogou bem hoje, né? Não fez uma bela partida, mas assim, tem vários detalhes aí, né? Estão jogando, acho que o 3º ou 4º jogo fora, muita viagem, jogos difíceis, né? Como na Libertadores. Mas eu acho que não afeta não, cara. Acho que assim, mesmo com os 2 desfalques aí, agora mais o do Fagner, né? Eu acredito que não faça, assim, no decorrer do campeonato aí, acho que não prejudica, não. Vamos agora ter jogos em casa aí, né? E acho que já retoma as vitórias aí no próximo jogo. Eu achei que o Corinthians jogou mal, né? Poderia mostrar mais, né? Achei também que o primeiro gol deles anulado foi corretamente, e também acho que o gol que eles marcaram para ganhar o jogo também teve falta do Roger Guedes em cima do defensor ali do Corinthians, entendeu?
Eu acho que foi uma derrota normal. Acho que não influencia no trabalho, porque o Corinthians vem de uma semana corrida aí com bastante partida, e acho que tem que ser levado em consideração também. Bom, o que eu achei do jogo de hoje, eu achei um jogo difícil, jogando na casa do adversário, o time bem formado, mas com algumas dificuldades, alguns erros. Eu particularmente acho que o Carille devia dar uma opção melhor para o Pedrinho, devia dar mais opção para o Pedrinho, que torna o time um pouco mais agressivo, mas é um time aguerrido, um time forte, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato bastante intenso e não dá para viver só de vitórias, né? Então a gente vai manter uma regularidade aí de 4 jogos fora de casa, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. E isso aí é uma constante. Eu acho que esse resultado não dá para avaliar o time e não vai prejudicar o andamento do time no campeonato, não. É isso aí, fiel! O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira em Itaquera contra o Independiente de Avejaneda, jogando pela Libertadores de América. Alex Ginardi para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Fala, fiel! Com Alex Ginardi. Bom, eu tô tão mal-humorado com o jogo que, pra mim me acalmar, tomar uma maracujina pomada, que tô com os dedos da pele, meio fronha, isso, né, Shampoo? Vamos ouvir o que disseram os repórteres e jornalistas da Rádio Coringão e também colegas convidados. Primeiro com o pessoal convidado. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Transamérica e o Vitão me fez uma pergunta se a derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro é um sinal amarelo ou resultado normal. Eu acho que um time que ganhou tudo nos últimos tempos não pode ligar o sinal amarelo por causa de uma derrota, né? Daqui a pouco o corintiano não vai nem mais lembrar o que é uma derrota. Derrota pro Atlético Mineiro, fora de casa, por 1-0. Tá certo que o Atlético mereceu, jogou mais que o Corinthians praticamente abdicou do ataque na partida, então dá pra gente até falar o que pode o técnico Fábio Carille fazer para melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians. Mas o Corinthians também foi assim em diversas vitórias e que acabou passando um pano, né, pro time do Corinthians o resultado. O Corinthians praticamente não atacou em outras partidas e quando atacou o fez bem, né? Fez o gol e a torcida acabou comemorando. Da mesma forma, fez contra o Atlético Mineiro e acabou não dando certo. Mas acho que não é um sinal amarelo, não. Uma derrota é muito normal em campeonato brasileiro. Não dá para você ligar sinal amarelo em um campeonato de 38 rodadas, dificílimo, porque você perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa. Enfim, quarta-feira tem jogo importante contra o Independente em casa. Aí o Corinthians vai ter um problema por causa da lesão do Fagner, né? Praticamente não vai jogar e praticamente sem chances, né, de jogar nessa partida, segundo disse ontem o técnico Fábio Carille, e o Mantuan já mostrou que ainda não está preparado para ser titular da equipe. Pode até ser um bom jogador, foi bem nas categorias de base, mas no profissional ainda está tremendo, vide o gol do Atlético Mineiro na partida de ontem, né? Se foi falta ou se não foi falta, independentemente disso, bobeou o lateral direito reserva do Corinthians, que na verdade é volante, né, e está improvisado na lateral. Esperamos que contra o Independente ele dê mais sorte, pelo menos o Guilherme Mantuan, que o Corinthians consiga um bom resultado. Legal, um abração para a galera do Timão Universitário. Fala Vitão Guedes, amigos aí do Timão Universitário, aqui André Ranieri, repórter, setorista do Corinthians na Rádio Jovem Pan. Vamos analisar esse jogo entre Galo e Corinthians. Só acho que você vai discordar das minhas opiniões, mas vamos lá. Primeiro lance polêmico, o gol do Roger Guedes. Para mim, lance normal, né? A bola toca de fato na mão do Ricardo Oliveira, mas eu vou de acordo com a regra. Ela fala em ato deliberado. Para mim, não foi um ato deliberado, não teve a intenção do Ricardo Oliveira. Foi um movimento natural, a bola eventualmente bateu na mão dele e por isso eu não teria marcado a falta, né? A regra não fala em justiça
e sim em ato deliberado. Não concordo com a regra, isso é verdade, mas respeito a regra. Então eu não teria anulado esse gol. Depois o pênalti, né, que a torcida reclamou em cima do Maicon, para mim um lance normal, uma dividida de jogo, eu não teria anotado a penalidade. E no gol da vitória do Atlético Mineiro, para mim a bola não saiu no cruzamento do Patrick e o Roger Guedes chegou de forma limpa, né? Achei que o Mantuan deu uma vacilada, falta ainda um pouquinho de experiência ao lateral do Corinthians, não teria assinalado a falta do Roger Guedes em cima do Mantuan. Então, para mim, lance normal. Vitória justa do Galo, 1-0 diante do Corinthians. Apesar disso, uma sequência boa do Corinthians, fez 4 jogos fora de casa, conseguiu 2 vitórias, um empate e uma derrota, venceu o Independiente pela Copa Libertadores da América, ótimo resultado, depois goleou o Paraná na estreia do Brasileirão, excelente resultado também, empate diante do Vitória na Copa do Brasil, ótimo, e essa derrota normal, muita gente vai perder do Atlético Mineiro jogando no Horto, né, no Independência, então não tem o que se lamentar. Agora uma sequência de 4 jogos seguidos, dentro de casa, na Arena do Corinthians, e tenho certeza que o Corinthians vai chegar vivo na pausa da Copa do Mundo nessas 3 competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Beleza, Vitão Guedes? Sempre um prazer muito grande participar com vocês aqui do Timão Universitário e até a próxima. Grande abraço. Fala, Vitão. Vitão e ouvintes do Timão Universitário da Rádio Coringão, que é o Silvinho da Rádio Memória Corintiana. Dizer, Vitão, que pode se considerar um sinal amarelo, sim, né? Porque o Corinthians veio de uma maratona de jogos aí, desgastante, né? De viagens. E eu acredito que ontem o Carille deveria ter rodado mais o elenco, né? Feito mais trocas, entrar com um time alternativo. Aí você vê o caso do Grêmio, que entrou com um time reserva praticamente. Entrou com um time só com um jogador titular. Então eu acredito que deveria ter ontem entrado com pelo menos a metade do time aí, com jogadores do elenco, até para dar rodagem, né? Ontem o time foi horroroso, né? Não chutou a gol, o goleiro do Atlético saiu praticamente sem suar a camisa. Então pode ser considerado sim um sinal amarelo, até porque, principalmente nas laterais, a gente não tem reserva, né? O Mantuan é fraquinho, né? E para a lateral esquerda, tentamos, acertamos agora com esse menino que está lá, com o Sid Clay, mas reserva não tem, né? Então, pode considerar assim. Mas continuamos favoritaços ao bicampeonato aí, viu, Vitão? Um abraço a todos aí. E emendar feriado é só para rico, viu? Abraço. Boa tarde, Vitão e pessoal aí do Timão Universitário. Aqui é Diego Valença do canal Timão. Bom, eu considero essa derrota para o Atlético Mineiro absolutamente normal. Independentemente de como foi o jogo, independentemente de arbitragem, você perder de 1-0 para o Atlético Mineiro no Independência é um resultado normal nesse campeonato de pontos corridos. Eu considero que existem jogos e jogos. O jogo contra o Paraná era um jogo que o Corinthians precisava buscar os 3 pontos e buscou. Contra o Atlético Mineiro, um adversário difícil fora de casa, o Corinthians teve um resultado absolutamente normal. 2 jogos fora de casa, 3 pontos adquiridos nos pontos corridos. Está dentro da média. Aliás, está melhor do que a média, né? Se você vencer em casa e empatar fora, você vai ter uma pontuação muito alta, quase que suficiente para ser campeão. Então, o campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que buscar ponto onde, em tese, é mais fácil, para poder ter a gordura de perder os jogos que, em tese, serão mais difíceis. Beleza? Então, para mim, resultado absolutamente normal. 6 pontos, segunda colocação, tendo feito 2 dos 3 jogos fora de casa. Grande abraço, tamo junto e vai Corinthians. Valeu, Diegão, valeu, Marco Belo, André Ranieri, discordei da análise que ele fez, mas enfim, como ele é a cara do Los Hermanos, né? Los Hermanos não é uma pessoa só, mas eu não sei o nome do cara que começou a namorar com a menina no jardim lá, qual é o nome do cara lá? Acho Marcelo Camelo. Ah, esse, então ele é a cara desse, então um abraço pra ele também. E esqueci um, né? Quem eu esqueci? Silvinho. Silvinho. Esse é racismo, né? Não esqueci o Silvinho. Um abraço pro Silvinho. Vamos ver agora o pessoal da Rádio Coringão, mas assim, ainda bem que o Wagner Herói tem um grande poder de síntese. Vamos ouvir o pessoal da Rádio Coringão. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Eu, César Martins, veio hoje para falar da derrota do time do Povo, 1-0 para o Atlético Mineiro, lá no Independência, jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom,
Jogo para o Corinthians muito fraco, poucas finalizações, mais ou menos 5 ou 6 finalizações ali o Corinthians teve durante o jogo todo, e jogo que teve polêmica, né? O Atlético Mineiro teve um gol anulado corretamente, mas o juiz já havia dado gol, o Atlético já havia comemorado o gol e depois voltou atrás. Olha, Vitão, polêmica para mais uma semana aí, esse lance do Atlético Mineiro. No finalzinho do jogo, ali 41 minutos, o Roger Guedes, em mais um vacilo da zaga corintiana, acabou empurrando a bola ali para o fundo das redes, após um cruzamento do Patrick, e aí deu números finais a partida. O Corinthians que volta a campo quarta-feira na Libertadores, e depois ainda tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, próximo final de semana, diante do Ceará, aí na nossa casa. O Corinthians, portanto, encerra essa sequência de jogos fora, sequência até bem positiva, viu, Vitão? São 4 vitórias, 1 empate e apenas essa derrota para o Atlético Mineiro. Bom, Vitão, é isso. A gente volta quarta-feira a campo, lá contra o Independiente, na Arena Corinthians, jogo que pode valer a classificação para a próxima fase da Libertadores para o Timão em caso de vitória. Vitão, forte abraço e é nóis. Tamo junto. Boa tarde, Vitor Guedes. O Fábio Carille tem falado muito no cansaço dos jogadores e eu concordo com ele. Eu dou razão a ele porque é um fato anormal uma sequência de 4 jogos fora de casa. Tá certo que são competições diferentes, 3 competições no caso. Independiente, jogo na Argentina, Paraná Clube, jogo em Curitiba, Vitória, jogo na Bahia e também o jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ou seja, 2 jogos pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. Os jogadores não têm tempo de treinar, eles ficam muito tempo viajando em trajeto. Isso aí já diminui um pouco da questão até do ritmo, né? E eu acho que os corintianos sentiram um pouco também esse lado físico. Claro que isso não é desculpa para a derrota e também não é desculpa para a derrota a falha da arbitragem, porque o Corinthians tomou um gol no primeiro tempo que é discutível e um gol no segundo tempo que esse claramente foi ilegal. Houve um empurrão do Roger Guedes para cima do Mantuan, só o trio de arbitragem que não viu isso, e o Corinthians então ou perderia o jogo por 1-0 se o primeiro gol fosse validado, ou terminaria o jogo empatado em 0-0 se esse gol contra o Corinthians no segundo tempo não fosse marcado e o primeiro continuasse anulado. Mas a verdade é que o Corinthians não jogou bola. E por que não jogou bola? Porque sem centroavante, a jogada mais característica do Corinthians, a jogada principal, é a participação do Cleison e do Romero pelas pontas. Só que o Atlético Mineiro utilizou-se de 2 laterais que marcaram muito bem os dois. E aí o Corinthians ficou sem uma jogada efetiva, até porque o Rodriguinho ele está acostumado a jogar com o Jadson. Com o Matheus Vital, tá certo que o Matheus Vital vem jogando bem, mas só que ele não tem a mesma referência, o mesmo entendimento. E o Fábio Santos, nosso ex-lateral esquerdo, que hoje é lateral esquerdo do Atlético Mineiro, ele desempenhou muito bem o papel defensivo, marcando o Romero de perto. E o Romero, que apesar de todas as suas limitações técnicas, é o jogador que tem sido mais participativo da equipe no ataque, tanto que é o líder de assistências. Ele tem sido muito efetivo nas suas jogadas de linha de fundo, de cruzamento, que sempre encontram alguém na área, geralmente o Rodriguinho, tanto que o Rodriguinho também é o artilheiro da equipe e o Romero não conseguiu desempenhar no seu papel e nisso o Corinthians acabou ficando carente de jogada. Tá certo que precisa variar um pouco mais. O Fábio Carille tentou mudar no segundo tempo, o time melhorou com a entrada do Emerson Sheik, teve um pouco mais de dinamismo, mas não foi suficiente porque teve pouca finalização. Então aguardemos que para o jogo contra o Independiente na quarta-feira, o time entre mais descansado, até porque agora não tem mais a viagem, e também entre mais concentrado e mais assertivo, ou seja, tocando melhor a bola e sendo o time que finaliza melhor para o gol adversário. Deixo aqui meu abraço para vocês. Aqui é Wagner Herói, comentarista da Rádio Coringão para o Timão Universitário. Fala galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians foi até o estádio do Independência em Minas Gerais, tentando buscar pelo menos um resultado positivo contra o Atlético Mineiro, que seja um empate ou que fosse
uma vitória do Corinthians. O Corinthians conseguiu dominar o jogo usando o seu padrão tático durante a partida, conseguiu, não vamos dizer envolver o Atlético, mas segurar os ímpetos do Atlético. Só que em alguns lances esporádicos o Corinthians acabou deixando o Atlético fugir, principalmente com o Roger Guedes. Depois da saída do Fagner, este espaço do Roger Guedes acabou ficando maior, porque o Mantuan na marcação tem muitas deficiências, pelo menos como lateral. Ele não conseguiu impedir algumas jogadas do Atlético, e 2 gols do Roger Guedes aconteceram basicamente em cima desse jogador da equipe do Corinthians. Ou seja, uma posição que o Corinthians precisa pensar e repensar um pouco. Um acabou sendo derrotado, mas o Campeonato Brasileiro é assim, é feito de vitórias e derrotas, e o Corinthians dessa vez foi derrotado pela equipe do Atlético Mineiro, num lance que eu achei até que foi falta, mas aí o árbitro já havia cancelado um gol da equipe do Atlético e não ia fazer isso de novo. Um abraço a todos do time universitário e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, Carlão, valeu pessoal da Rádio Coringão, Herói, César Martins, enfim. Vamos emendar com o Provão? Provão. Cássio, que soube que o Tite estava na tribuna, fez sua parte ali. Inclusive, ele reclamou da mão antes da bola ter entrado pelo gol. Enfim, não tinha o que fazer no gol. Uma atuação bastante segura, foi bem o Cássio no jogo. Uma bola só que eu achei que ele vacilou no chute do Blanco, que bateu na trave ali, que ele fez um golpe de vista estranho ali no Raiz. Atuação segura, nota 7. Nota 7,5 pro Cássio. No jogo que o Corinthians só levou pressão e só segurou as finalizações do Atlético, o Cássio foi o melhor. Para mim, nota 8. Nota 7 pro Cássio também. Fagner sem nota, saiu com pouquíssimo, acho que 8 minutos, 7, uma coisa assim, machucado. Mantuan, embora eu ache que tenha sido falta no lance do gol, ele foi, não vou usar a expressão CABA, cedilha O, essa hora, porque é feio, mas ele foi juvenil no lance ali. Eu achei que ele marcou mal, ele é um jogador baixo para a posição, então ele tem que se posicionar na frente antes, enfim. A primeira bola que ele pegou, jogou para fora direto, ele entrou nervoso, como tinha entrado já na semifinal do Paulista, foi mal. Nota 4 pro Mantuan. Nota 5 pro Mantuan. Nota 3,5 pro Mantuan, não foi só o gol, acho que as outras tomadas de ações dele também não foram boas pro Corinthians. 3,5. Esqueci só antes, Caio, pode acabar o Mantuan que eu já passo. Temos o Carilli falando do Mantuan também. Mantuan, nota 4, ainda entra muito nervoso em campo, sente muito peso da camisa. Temos aí, Poi, Carilli falando do Mantuan. O substituto natural do Fagner é o Mantuan e ele tem que jogar quando o Fagner não tiver, senão a gente nunca vai criar o jogador. Vão existir erros, não sei do lance de hoje se foi falta, se não foi, vão existir, vai fazer parte de um jovem, né? Jogou lá contra o São Paulo, perdemos de 1-0 e ele ficou o tempo todo. No segundo jogo em casa ele precisou entrar, que o Fagner saiu cansado por conta da volta da seleção. Se a gente quer trabalhar com formação também, a gente tem que passar por isso. Paulo Roberto é uma improvisação e o Mantuan hoje é o lateral substituto do Fagner. Bom, com todo respeito ao Carilli, Paulo Roberto também improvisação, o Mantuan também. Aí também, não sei, o Paulo jogou uma vez só contra o São Januário, foi muito mal, quando ganhou de 5-2 ficou para lá. E foi muito bem contra o Grêmio. Henrique Balbuena, atuação bastante segura, pressionado o tempo todo, sem culpa. Mesmo no gol de escanteio ali, não foi em cima dos zagueiros, né? E o segundo gol ali foi no Fagner, então, no Mantuan. Então, vou dar 6,5 para os dois. 6,5 pro Henrique, 7,5 pro Balbuena. Às vezes o problema também é na frente, né? Ninguém conseguiu reter a bola, então acaba sobrecarregando a defesa. 6,5 para a dupla de zaga do Corinthians. 7 para a dupla. Que mais nós temos? Sid Clay. O que você viu disse é verdade, não tem reserva. Lateral, até sentiu desgaste, não foi muito bem ontem. Roger Guedes jogou mais pelo seu setor ali, mas enfim, 6. Nota 6 pro Sid Clay também. 5,5 para o Sid Clay. Sid Clay, vou nota 6 também. Gabriel, foi prejudicado pelo juiz que amarelou no começo do jogo, mas ali não comprometeu. 6 também. 6,5 pro Gabriel. Até por jogar com cartão amarelo, né, acabou não comprometendo. Claro que teve um pouco de dificuldade depois disso de marcar, mas não comprometeu. Nota 6 para o Gabriel. Cobriu bem, reagiu bem ao cartão amarelo e nota 7 para ele. Michael sofreu pênalti que poderia ter mudado a história do jogo. Quando jogou nada, não chutou uma bola no gol e poderia ter virado meu tempo na frente. Talvez aí conseguisse ganhar o jogo.
Então o Maicon, que vai fazer falta quando for pra Ucrânia, 7 pro Maicon. Maicon, nota 7. Cumpriu bem o papel tático, tentou ser um diferencial técnico no meio campo e sofreu o pênalti na frente, não dado pelo árbitro da partida. Nota 6,5. Maicon, nota 7. Matheus Vital, 6,5. Nota 6,5 pro Matheus Vital também. Joga mais do que jogou ontem, mesmo o cara ele colocando em 2 posições, né? Jogou mais centralizado e depois mais aberto no lugar do Cleison do lado esquerdo, mas tecnicamente não foi bem. Joga mais do que aquilo, nota 5,5. Será que ele sentiu cansaço ou não? Pode ser. Onde ele fez um jogo bem abaixo mesmo. Matheus Vital, nota 5. Rodriguinho foi muito mal. Muito mal não brilhou como nos últimos jogos lá, mas assim, ele é um jogador que também depende um pouco do físico, estava claramente, tanto que deu lugar a Marquinhos Gabriel no final, e Marquinhos Gabriel sem nota, Rodriguinho que jogou naquele campo muitas vezes, né, já que ele foi jogador do América Mineiro, nota 5,5 pro Rodriguinho, Marquinhos Gabriel sem nota. Nota 5,5 pro Rodriguinho também, apesar de tentar algumas coisas, não teve muito sucesso, nota 5,5. Bom, pela ordem inversa, Marquinhos Gabriel sem nota e o Rodriguinho pouco participativo como vinha sendo nos últimos jogos e não conseguiu ser decisivo nesse jogo, nota 4,5. Não teve poder de decisão o Rodriguinho nesse jogo mesmo. Nota 5 e Marquinhos sem nota. Romero. Fez aquilo dele, né? Um atacante que não ataca nunca e marca 5,5. Nota 6 pro Romero. Romero, nota 5, pela função tática. Romero, nota 5 também. Cleison foi bizarro, foi o pior em campo. Eu até coloquei na minha celelama que eu faço toda segunda-feira do jornal agora e também deu o troféu Armagedon. Ele errou tudo que tentou. O Corinthians não chutou também porque ele errou os passos que deu no mesmo tempo. O Sheik entrou ali também, não brilhou, mas o primeiro chute do gol do Corinthians foi dele de fora da área ali. Então, eu vou dar 3 pro Cleison e 5,5 pro Gol Sheik. Nota 4,5 pro Cleison e nota 6 pro Sheik. Realmente muito mal, 4 para o Cleison e Emerson Sheik, nota 5. Cleison, nota 4 e Emerson, nota 5. Vamos ouvir o que o Carille falou do Sheik. Carille, aliás, nota 4,5. Vamos ouvir o que ele disse pro Sheik. Melhoramos. Chutamos a gol, chegamos mais na área do adversário. Com certeza melhoramos, não foi o ideal que a gente esperava, mas a ideia era essa. Achei que o nosso time estava agredindo muito pouco. O Emerson tem isso, tem essa percepção, é um cara que agride tanto na marcação e com bola também se apresenta para jogar em cima da linha adversária. Essa foi a ideia. Nós melhoramos, mas tinha que ter sido muito mais. Mas é difícil. Bom, falamos muito de Corinthians e Atlético. Na despedida nós damos o palpite de Corinthians Independente. Vamos ouvir agora uma homenagem que a gente fez, uma matéria que fizemos para Ayrton Senna, que ídolo corintiano, enfim, todo o Brasil, mas de coração corintiano, que amanhã, feriado 1º de maio, completará 24 anos do seu falecimento. Vamos ouvir a matéria do Senna. Mereceu uma homenagem muito melhor que essa camisa ridícula, vamos ver. Amanhã, dia 1º de maio, é feriado no Brasil. Afinal, é o dia do trabalho. Mas para o torcedor corintiano, bate a saudade de um grande ídolo de fora dos gramados, mas de dentro das pistas. Esse dia 1º de maio marca 24 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1. Como todos sabem, o trágico acidente que matou Senna foi no circuito de Imola, na Itália. Desde então, homenagens não faltam a esse grande corintiano, como, por exemplo, o samba enredo do Carnaval de 2009 da Gaviões da Fiel, citando o nome do grande campeão. Em manobras radicais, vou curtindo a liberdade, de braços dados com emoção, é lindo, faz pulsar o coração, quando chega o domingo, na tela da televisão, de volta em volta, adrenalina, explosão, e entre tantas constelações, uma estrela lá no céu, ao lado de São Jorge Padroeiro, Ayrton Senna da Fiel. O Corinthians e a Nike também buscam homenagear Senna neste ano. Para isso, serão lançados novos uniformes do Corinthians. A camisa 1 perde a faixa preta central e fica totalmente branca. Já a camisa 2 perde as faixas brancas e ganha um tom mais cinza, bem diferente do tradicional. Mesmo com a homenagem a um grande ídolo, a camisa parece não agradar a todos os corintianos. David
de Xavier para o Timão Universitário. Bom, sobre o Senna, enfim, ídolo não só do corintianos, mas de todo o brasileiro e até de não brasileiros que são fãs de automobilismo. Era corintiano declarado, enfim. Várias bandeiras na história das uniformizadas do Corinthians homenagearam o Senna, como esse samba de 2009 da Gaviões. Agora, a nossa Nike, né, que há 200 anos inventa. Ano passado a camisa azul não tinha explicação. Aí inventaram que a terra era laranja, né, enfim. Corinthians é preto e branco e roxo é meu saco. Dito isso, é ridícula a camisa preta que inventaram pro Corinthians, porque assim, Corinthians é preto e branco, a camisa 2 é preta com listas verticais em branco, como jogou em 77, como jogou em 83, né? Não isso é uma coisa ridícula que inventaram. Sabe o que parece? De verdade. Parece que pegaram a camisa preta ali na várzea e aí deram pra avó de um time limpar, a avó botou Cândida. E a camisa voltou pro time. Uma coisa ridícula. Uma micareta ali. Não vou dizer que é garantido e caprichoso, porque lá é vermelho e azul, né? Mas é uma coisa assim, totalmente patética e caríssima ainda por cima, né? A branca, tudo bem, a democracia não homenageia ninguém. Uma camisa branca é uma coisa igual a milhões, tem mais bonito de se ver, mas a preta, uma coisa realmente ridícula, um desrespeito ao Corinthians que a Nike fez. Alguém quer comentar alguma coisa? Você que tem cara de estilista aí, cara. O Teleco divulgou umas fotos de melhor qualidade e, mano, a segunda camisa tá horrível mesmo, cara. Não tem a qualidade. Tipo, misturou com roupa, tá ligado? Meu amigo brinca que fala que não pode bater roupa branca com colorida, tá ligado? É o que fizeram com essa camisa, segundo uniforme do Corinthians, cara. Tipo. A micareta, né? Enfim, uma coisa. Quem viu, enfim, ridículo. Eu demorei muito pra comentar quando começou a pipocar essas fotos na internet, porque eu tinha esperança de aparecer o Serginho Malandro e falar assim, a pegadinha do malandro. Eu tava até o fim esperando que alguém fosse me dizer que não era verdade isso aí. Até o comunicado quando dizer que é oficial, aí eu falei, não, será que eles estão esperando alguém? Aquela coisa do boy da sala, vamos voltar essa camisa feia, mas não tão feia, vamos mostrar essa primeiro pra nego não reclamar. Enfim, mas algo completamente surreal. A Nike tá fazendo isso, né? Ela faz uma camisa padrão pros times e inventa qualquer coisa pra justificar que é a história, né? Não, há muitos anos é o seguinte, o futebol europeu que dita a norma no mundo, né? Que dá o dinheiro. Isso vocês vão ver agora na Copa do Mundo, já há muitos anos. Adidas e Nike tem um uniforme só para todos os países, aí onde amarelo vira vermelho, onde azul vira vira laranja. ainda faz uniformes bonitos ainda, eu acho. Mas ainda assim é o mesmo uniforme. Sim. Não tem tradição nenhuma, não respeita cada país. Faz um uniforme só e muda a cor. Então, exatamente. Então é o que a Nike faz há alguns anos. Mas enfim, algo absolutamente ridículo e patético. Shampoo, temos hoje o quê? Futebol feminino? Vamos lá, tem futebol feminino também. Vamos começar aqui com o futsal, já que após o empate por 1-1 diante do Blumenau no Parque São Jorge pela Liga Nacional de Futsal, o Corinthians se concentra na Liga Paulista. Na quarta-feira enfrenta o Mogi das Cruzes fora de casa às 8 da noite. Na classificação do estadual, o Timão é o 8º com 3 pontos. Já na Liga Nacional, o Corinthians assumiu a liderança com 12 pontos. No basquete, pela 10ª rodada da Liga Ouro de Basquete, o Corinthians joga amanhã diante do Basquete Cerrado, às 8 da noite no Parque São Jorge. O Timão é o vice-líder da competição com 22 pontos, um atrás do líder São José, enquanto o Basquete Cerrado é o lanterna com 14 pontos. Fala também do Sub-20, já que pela terceira rodada do Campeonato Paulista da categoria, Corinthians e São Paulo ficaram no 0-0. O resultado deixa o Timão na liderança do Grupo 4, com 7 pontos, empatado com o próprio São Paulo. O próximo jogo será no sábado contra a Portuguesa no Canindé, às 9 da manhã. Mas antes, o Corinthians busca sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20, já que enfrenta o Flamengo amanhã às 3 da tarde no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, o Timão perdeu por 2-1. E pelo feminino, a sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians venceu mais uma. A vítima da vez foi o Taubaté. 2-0 para o Timão, que se mantém na liderança do Grupo 2 com 15 pontos. O próximo jogo é contra a Portuguesa, domingo, às 10h30 da manhã, no estádio do Canindé. Mas na quinta-feira, o Timão joga pelo Campeonato Brasileiro Feminino e vai até o Vale do Paraíba enfrentar o São José, às 3 da tarde, no estádio Martins Pereira. Na estreia, o Corinthians venceu o São Francisco da Bahia por 4-1, jogo que marcou a estreia do time feminino na Arena Corinthians Vitor Guedes. Antes do Corinthians, né? Temos Corinthians especial e Corinthians Santos final. Última passada aí pelas redes sociais, Caio Portela. Temos o Theo Campos falando: Mantuan treinou um ano de lateral na base.
tem mais tempo de lateral do que a maioria dos jogadores que ninguém rotula. Bom, o Mantão não tá jogando nada. O tempo, enfim, eu acho que ele na lateral. Também acho que o Léo Príncipe jogou a vida inteira na base e não tinha condição de jogar no time de cima. Quando precisa de laterais reservas, altura. Não tem na direita e não tem na esquerda. E não tem centroavante nem altura de reserva nem titular. Então são 3 carências claríssimas. E ontem saiu o Jadson, entrou o Matheus Vital e tal. Quando ficou sem opção de banco. E quando você tem Rodriguinho, Jadson e Matheus Vital. Sai não tem reserva. Aí tem que inventar shake. Tem que trazer Marquinhos Gabriel pro lado, enfim. E na esquerda contratou o Juninho Capixaba lá por 10 milhões de reais e o cara não tem condições de jogar, né, Vitão? Não tem condição nenhuma. Enfim, o dinheiro foi gasto, foi uma aposta errada, agora não adianta também insistir para justificar. Realmente está claro que não tem condição de jogar. E vamos direto pro Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, vamos voltar no tempo e relembrar o dia 3 de maio de 2009, na grande decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos no estádio do Pacaembu, em que o Timão conquistou mais um título paulista. Então, vamos conferir o gol de André Santos, com a narração de José Silvério, da Rádio Bandeirantes. E vem o Corinthians, bateu André Santos, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Bateu cabeça, defesa do Santos. Se enrolou, André Santos dominou, fechou da entrada da grande área para a lateral da pequena área. Bateu forte, cruzado no canto direito de Fábio Costa, que só olhou. Na marca de 33 minutos, primeiro tempo do jogo, empata o Corinthians no Pacaembu. André Santos, André Santos, André Santos, camisa 27. Corinthians 1, Santos 1. Para quem esperava um gol de atacante, veio o elemento surpresa. Dentinho prepara a jogada da esquerda e toca dentro da área para André Santos, que chuta de canhota na saída de Fábio Costa. Esse foi o gol de empate do Corinthians, que deu o 26º título paulista ao Timão, já que no primeiro jogo, Chicão, em cobrança de falta, e Ronaldo, 2 vezes, deram a vitória ao Corinthians por 3-1. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Claro que lembro e... Adivinha a frase, Shampoo? Estava lá. Estava no Pacaembu presente nesse jogo e fiz a cobertura desse jogo pro jornal Agora São Paulo. Na verdade, o título foi na Vila Belmiro, né? O Corinthians chegou campeão, o Santos fez 1-0, se não me engano foi Kleber Pereira. E não deu nem aquele, agora vai nada. Enfim, aquela coisa que sempre falam que uma hora vai dar e não vai dar nunca. E o jogo acabou ali no empate do André Santos, enfim. A torcida foi lá mesmo para comemorar o título e assim fez. Título merecido. Foi o primeiro título do Corinthians em cima do Neymar. O filé de borboleta Neymar. Depois o Corinthians perdeu pro Santos 2 vezes, depois ganhou do Santos novamente na Vila, uma final de Paulistão com gol do Danilo, 1-1 também. Corinthians e Santos, depois fizeram Libertadores, semifinal, o Corinthians passou assim. Como o São Paulo não ganha o Paulista desde 2005 e o São Palmeiras desde 2008, há mais de uma década aí, exceção feita um ano que deu Ituano, só dá Corinthians e Santos e muitas vezes em final de campeonato aí. E o Santos, até no histórico do Carille em clássico, o Carille ganhou 6 clássicos do São Paulo, Palmeiras e perdeu 1. Ganhou 200 do São Paulo e foi perder 1, mas depois devolveu na semifinal. O histórico mais equilibrado, disparado de clássico do Corinthians nos últimos anos, aí, na última década, é com o Santos, né? É isso. Palpite para Corinthians Independente, Shampoo? Que o Corinthians jogue um pouquinho melhor do que jogou ontem. 1-0 Corinthians. 2-1 Corinthians. Goleada, 1-0 Corinthians. Também acho que é 1-0, o Corinthians está classificado, não matematicamente, né, mas praticamente, enfim. E o Independente precisa muito dessa vitória, que até o empate é ruim pro Independente. Eu acho que o Independente vai sair mais pro jogo aqui. O Lara... Ganhou do Milionários, né? O Lara é o segundo colocado do grupo, o Milionários tem 4, se o Independente empataria com o Milionários.
Quer dizer, o Corinthians tem que torcer pro Corinthians ganhar do Lara lá, pra eles se matarem entre si. Se o Corinthians, por exemplo, perder na Venezuela, o time da Venezuela tem grande chance de se classificar, o que seria uma zebraça. Mas é isso. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos, parceiro com a Rádio Coringão. Lembrando que segunda-feira que vem temos um programa ao vivo. Na técnica hoje, afinal são trabalhadores e não emenda o feriado. Tivemos o nosso Evaldo Filho, Marcos Floriano, Felipe Poi, trabalhando Caio Portela, Bruno Andrade, Shampoo, David Xavier e eu. Segunda-feira que vem tem mais. Vamos lá, dona Wanda. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajão Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.